Olá, esse é o vídeo do item 5 do Wochenplan de Biologia em relação ao sistema digestório. A primeira explicação é a versão simplificada da digestão mecânica. Então, o primeiro estágio da digestão ocorre logo pela digestão mecânica, quando se usa os dentes e a língua para realizar a trituração dos alimentos, que pode ser chamada de mastigação, quebrando em pedaços menores e transformando-os em uma massa contendo a mistura de alimento e saliva, que pode ser chamada de bolo alimentar. Então, ao engolir esse bolo alimentar, ele é empurrado pela língua para a faringe, depois para o esôfago e estômago, respectivamente. Nesses dois estágios, há a contração e o relaxamento dos seus músculos, que ajudam na digestão do alimento. Esse alimento ele passa depois pelo intestino delgado e o intestino grosso, onde no reto será armazenado o então chamado bolo fecal antes de ser eliminado pelo corpo pelo ânus. Agora eu irei falar um pouco sobre a digestão mecânica, só que de forma mais complexa. O primeiro passo da digestão mecânica ocorre na boca, onde o alimento passa pelo processo de mastigação, transformando o alimento em um bolo alimentar. Portanto, ele não passa mais a ser chamado de alimento. Logo após o processo de mastigação, pela ação da língua, o bolo é empurrado para a faringe, de onde passa para o esôfago e deste para o estômago. Esse processo de passagem do bolo alimentar da boca até o estômago denomina-se deglutição. E como dito antes, depende da movimentação da língua e dos movimentos peristálticos da faringe e do esôfago. Os movimentos peristálticos são contrações e relaxamento dos músculos da faringe e do esôfago. A ligação do esôfago com o estômago é feita por meio de um esfíncter muscular, que impede o retorno do bolo alimentar para o esôfago. Dentro do estômago, ocorrem movimentos peristálticos que facilitam a atuação do suco gástrico e empurram o quimo para o intestino delgado. Entre o intestino delgado e o estômago existe uma esfíncter muscular, chamada esfíncter pilórico. Após esse processo de digestão mecânica, o quimo irá passar pela digestão química, passando pelo intestino delgado e depois o grosso, chegando no reto, onde será armazenado para ser eliminado. Então, a digestão química começa pela saliva ou pela boca. Então, a comida que você come é ingerida pela saliva na boca antes de se mover para o estômago. Lá, na saliva, a comida já é um pouco digerida, mas não muito. No entanto, quando a comida se move para o estômago, o líquido estomacal, que é uma substância muito ácida dentro da sua barriga, ela digere as proteínas. Depois disso, depois de 3 horas de ficar dentro do estômago, a sua comida se move para o intestino delgado, onde o alimento sofre a ação da substância produzida pelo pâncreas e pelo fígado. Então, o fígado e o pâncreas produzem substâncias que ajudam a digerir o alimento que você comeu. A absorção da maior parte dos nutrientes ocorre no intestino delgado, e enquanto a absorção de água se dá principalmente no intestino grosso, o que ocorre pela osmose, que é a parte final do trato intestinal. E após isso, o alimento vira fezes. Agora, para a digestão química, não é a mesma coisa, só que um pouquinho mais avançado. Bom, a digestão química é um processo que ocorre com a ação de enzimas. Então, o que são enzimas? Enzimas são proteínas que podem juntar, quebrar ou separar moléculas, e elas são presentes em várias coisas, em várias partes do nosso corpo. Um um exemplo disso seria a nossa saliva, que é onde começa a digestão química. Ah, A digestão química se inicia na boca com a ação da enzima amilase, que está presente na saliva e faz a digestão do amido. Depois disso, no estômago, ocorre a ação do suco gástrico, que é constituído por ácido clorídrico e pela enzima pepsina, que atua na digestão das proteínas. No intestino delgado, o alimento sofre a ação de substâncias produzidas pelo pâncreas, que são substâncias alcalinas que contêm tripsina e quimiotripsina, enzimas que agem sobre as proteínas, e também pelo fígado, a bile, que contém sais que atuam na digestão de gordura, são produzidas, que são produzidas no fígado, desculpa. Então, o que eu quis dizer é que no intestino delgado, o fígado e pâncreas produzem, não, o fígado e o pâncreas produzem líquidos, e no intestino delgado, esses líquidos se encontram junto com o alimento e eles o digerem, né? Digerem mais ainda. E após isso, o alimento ele é transportado até o intestino grosso, onde a osmose retira a água mantida no alimento, e depois disso o alimento vira fezes.
E agora vamos falar da forma facilitada da absorção. Primeiramente, a absorção acontece, 90% da absorção acontece no intestino delgado. A comida chega no intestino delgado após passar pelo esôfago e passar 3 horas no estômago, onde a comida é dissolvida e as proteínas são quebradas. Depois, quando ele passa pelo estômago e chega no intestino delgado, a vesícula libera um ácido que dissolve as moléculas de gordura, nesse caso gordura, usando enzimas, assim facilitando a absorção dos ácidos graxos e glicerol, que são os nutrientes resultantes da dissolução da gordura. Todos esses nutrientes que são dissolvidos são, por conta do tamanho muito pequeno, capazes de facilmente passar pela parede e serem absorvidos pelo processo de difusão. E após eles serem absorvidos, eles são incorporados na corrente sanguínea e são aproveitados pelo organismo da forma desejada. O intestino delgado é muito eficiente para sua função e, consequentemente, a área da superfície interna dele é muito grande, como pode ser visto na foto ali ao lado, onde aquele tubo é o intestino delgado e a foto mais para a direita ainda é dentro do intestino delgado. E a gente pode ver que tem várias pontinhas. Isso aumenta muito a área de superfície interna e facilita e maximiza a absorção de todos os nutrientes que passam por lá. O processo de absorção de nutrientes ocorre principalmente no intestino delgado. Ele se dá início uma vez que o quimo chega ao duodeno, estimulando assim os hormônios secretina e colecistocina, que são responsáveis pela secreção do suco pancreático pelo pâncreas e da bile pelo fígado. A bile, uma vez sintetizada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, tem como principal função auxiliar na emulsificação da gordura, ou dos lipídios. Já o suco pancreático possui uma grande quantia de enzimas, como a amilase pancreática, que digere o amido, carboxipeptidase, quebra peptídeos, lipase, que digere o lipídio, etc. Essas secreções se juntam então ao suco entérico, que é produzido pela mucosa intestinal, possuindo outras enzimas que auxiliam no processo da digestão de nutrientes. No jejum no ilho, o suco intestinal é composto por diversas enzimas que são responsáveis pelas etapas finais da digestão, tais como a maltase e sacarase. Nessa região, a maioria dos nutrientes acaba sendo absorvido pelo sangue e, em consequência, nutrindo todas as células do organismo. Tudo aquilo que não é absorvido, como água, massa, contendo principalmente fibras, é direcionado para o intestino grosso. Uma vez no intestino grosso, as bactérias que habitam a flora intestinal são responsáveis por fermentar e decompor o alimento, que gera gases e outros produtos tais como a vitamina K, absorvidas pelo corpo. Tudo aquilo que não pode ser digerido termina por ser evacuado pelo ânus.